Para analisar as repercussões e os próximos passos da ligação entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, chamamos agora para esta conversa Welber Barral, ex-secretário do Comércio Exterior do Brasil. Welber, seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Gabriel. Grande avanço que conquistamos ontem, não havia praticamente vias de negociações antes desta ligação. Tentamos, por diversas vezes, enviar propostas, discutir a técnica comercial, mas nada avançava. Este é o primeiro passo em direção a uma negociação efetiva entre os dois países? Esse é o primeiro passo, um passo extremamente importante. O que aconteceu até agora é que tinha, de fato, como você comentou e o Américo comentou há pouco, houve iniciativas por parte do Haddad, houve várias conversas pelo ministro Geraldo Alckmin, houve tentativas por parte do Itamaraty, houve vindas aqui do chanceler, mas apesar de tudo havia um bloqueio que era o fato da interpretação dos secretários americanos de que o tema estava na mão do Trump. Então, enquanto não houvesse a indicação de um mandatário, alguém que pudesse fazer essa negociação, isso não aconteceria. E só aconteceu quando Lula e Trump efetivamente conversaram, e ao que parece a conversa foi muito positiva. Por exemplo, essa conversa positiva pode levar a novos encontros, novas negociações, a técnica a partir de agora, onde você encontra pontos que podem ser pontos-chave para entendermos um eventual acordo entre os dois países. O que está na mesa de mais importante agora, Welber? Bom, então, para entender, primeiro tem uma questão de procedimento, né? O Itamaraty e o Departamento de Estado vão fazer um calendário de agendas de conversas, principalmente entre o Mauro Vieira e o Rubio de um lado, e eventualmente com a participação de outros secretários americanos e de ministros brasileiros, como o presidente Lula indicou. Depois disso, eles vão agendar provavelmente um encontro presencial entre Lula e Trump. E nesse encontro, a ideia é que se possa avançar em alguns temas. A grande questão aí, quais serão os temas, né? Naquela primeira carta de julho, quando o Trump indicou alguns temas, os temas indicados foram muito relacionados à política interna brasileira, e muitos deles não poderão ser objeto de negociação pelo Executivo brasileiro, como é o caso das decisões do Supremo, e parece que finalmente o governo americano entendeu isso. Então vão entrar outros temas na mesa, vão entrar temas desde acesso ao mercado, questões tarifárias, questões de compras, eventualmente de defesa, questões relacionadas a terras raras, regulamentação de comércio digital, várias das reclamações americanas que, inclusive, já estão presentes na investigação da seção 301. Conseguimos tirar algo positivo dessas negociações? O Brasil, historicamente, tem déficit comercial com os Estados Unidos. Já compramos muito mais do que vendemos aos americanos. Nos últimos 2 meses, essa situação até piorou um pouco. A gente consegue tirar algo positivo de eventuais temas que cederemos aos americanos, Welber? A gente vai conseguir sair dessa talvez melhor do que entramos? Gabriel, eu estou em Washington agora, estou em Washington desde o final de semana e com várias reuniões aqui. Eu acho que uma das principais consequências positivas para o Brasil é o setor privado brasileiro entender que tem que estar mais presente aqui. Na realidade, nós temos um dos temas, a relação é estável há muitos anos, o comércio vem crescendo aos poucos e cresceu muito com a Ásia, então os Estados Unidos deixaram de ser o principal parceiro comercial do Brasil, mas ao mesmo tempo, a mudança política nos Estados Unidos e a mudança na regulamentação comercial do mundo obriga o setor privado a ser mais ativo aqui em Bruxelas, em Pequim. Então, acho que essa é uma lição que o setor privado aprendeu agora. A última missão da CNI, eu estava aqui também, foi bastante ativa nesse sentido de contatos políticos, contatos com órgãos do governo, contatos com o próprio setor privado americano. Então, acho que essa talvez é a primeira lição. O Brasil tem que estar preparado e ativo no acompanhamento de temas internacionais para não levar esse tipo de susto. Essa é a primeira grande lição. A segunda é que há muita percepção equivocada sobre o Brasil nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando você fala de terras raras, não há uma preferência do Brasil pela China. Não há uma preferência do Brasil por investidores estrangeiros. O Brasil é um país muito aberto para o investimento estrangeiro. Mas ninguém sabe disso aqui. Aqui há uma visão ideológica, inclusive, sobre quais seriam eventuais preferências do governo brasileiro. A mesma coisa com relação à participação brasileira nos Estados Unidos. O investimento brasileiro aqui é gigantesco. Pouquíssima gente sabe disso aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que
toda essa questão de se mostrar mais e determinar os interesses brasileiros e mostrar o quanto o Brasil é aberto, é uma tarefa que nós temos ainda que consumar. Foi uma falha de comunicação, talvez, né, brasileira, de vender o peixe para os americanos. A gente tem, por exemplo, Gerdau, que tem planta nos Estados Unidos, tem a JBS, que tem muitas plantas nos Estados Unidos, a Embraer, que vende muitos produtos para os americanos. Tem várias empresas que eu consigo listar aqui que estão presentes fisicamente em terras americanas e produzem, contratam americanos. Então, foi uma grande falha de comunicação, esse abandono das relações comerciais, em parte pelo governo brasileiro, historicamente, aí nos últimos anos. Com certeza, eu tenho um diálogo muito interessante com um diplomata americano que me disse, que conhece muito bem o Brasil, que disse duas coisas. Primeiro, nenhum americano passa um dia sem ter contato com o Brasil, seja através do café, seja através de viajar em aviões da Embraer, que eu tenho aqui o maior mercado, seja trabalhando em empresas brasileiras que investem muito no Brasil. Mas ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Ele mencionava um número, quantas vezes, 10 vezes mais, o investimento brasileiro nos Estados Unidos é maior do que países europeus. E ninguém sabe disso aqui, ninguém sabe da relevância do Brasil. E aí é uma tarefa nossa, justamente, mostrarmos não só a relevância do Brasil, mas os interesses do Brasil e uma agenda proativa que, como eu disse, o Brasil não vai escolher lados, o Brasil vai querer sim ter uma relação estável com todos os países do mundo, está dentro da Constituição brasileira, inclusive, como está na Constituição, que o Brasil não discrimina investidores. E isso precisa ser melhor divulgado aqui. E quando a gente fala, por exemplo, sobre os termos, você mencionava que a primeira carta de Donald Trump era muito política, tinha condições, exigências políticas. A estratégia do governo brasileiro para afastar estes temas, na tua percepção, já deu certo ou ainda há muito ruído nessas conversas que vai precisar ser coordenado e compensado? Minha impressão, Gabriel, é que primeiro o governo americano tinha uma informação bastante equivocada sobre a política interna brasileira, inclusive, infelizmente, por informações equivocadas de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira percepção. Eles foram se dando conta de que, primeiro, os julgamentos que ocorreram no Brasil foram fundamentados e houve o devido processo legal, não havia uma restrição à liberdade de imprensa no Brasil, não há, como se dizia aqui, não havia também possibilidade de intervenção no judiciário, como alguns pensavam aqui. Então, eles primeiro se deram conta de que alguns dos temas daquela carta simplesmente não teriam como ser efetivados. E a reação brasileira, a estratégia brasileira, teve muito sucesso. No sentido de que alguns países se desesperaram, como foi o caso da Indonésia, do Vietnã, das Filipinas, e acabaram fechando acordos muito ruins com os Estados Unidos. O Brasil, claro, até por não ter a dependência que México e Canadá têm do mercado americano, o Brasil se preparou para uma negociação longa, criou mecanismos de apoio a alguns setores, não se mostrou numa situação desesperada, e isso criou respeito, principalmente com relação ao governo americano e ao governo Trump, que é um governo transacional, é um governo que vislumbra muito de uma forma transacional todas as relações internacionais. Então a estratégia brasileira foi correta nesse sentido. Muita paciência, resiliência e tentar asseverar quais eram os interesses brasileiros. Eu acho que isso agora ficou um pouco mais claro. Não é o começo da negociação. Ainda nós vamos ter tem muitas questões complexas sobre a mesa, como eu falei, que vão desde terras raras até comércio digital. Tem temas que envolvem regulamentação interna, envolvem negociação com o Congresso. Tem muita coisa ainda para evoluir. Mas eu acho que as reuniões, o primeiro encontro na ONU e a reunião de ontem foi um passo muito importante nesse sentido e mostra como disse o presidente Lula ontem, 2 homens de 80 anos já têm experiência para ir direto ao ponto. E última pergunta, bem rapidamente, Welber. Você mencionou os acordos foram fechados por Indonésia, Filipinas, foram muito permissivos, com abertura total de mercado, cobrança nenhuma de impostos e até várias condições. O que o Trump normalmente está pedindo? Compras governamentais, comprem produtos americanos, investimentos nos Estados Unidos diretos, abertura de mercados, redução de taxas. Algum dos acordos que já foram fechados servem como modelo para o Brasil ou para que um acordo seja viável para a nossa economia? Tem que ser algo totalmente diferente do que já foi posto. Não só em relação à Indonésia e Filipinas, mas, por exemplo, Japão, Coreia, Europa, foram também acordos muito permissivos, mas são relações comerciais diferentes do que temos por aqui. E nós temos provavelmente 3 tipos de acordo fechados pelos Estados Unidos. Um deles é Canadá e México,
que tem muitas exceções, tem muitas exceções por causa do USMCA, por conta da vinculação entre a produção dos três países, então essa é uma situação bastante diferente. Depois temos os acordos fechados com Reino Unido, com Europa, com Japão, com Coreia, onde houve algumas concessões mútuas. Principalmente acesso a mercado, foram mantidas tarifas, mas, por exemplo, o setor automotivo japonês acabou ficando numa situação muito positiva nos Estados Unidos. Então, esse foi o segundo. E você teve acordos com aqueles que se desesperaram, chamamos assim, que foram normalmente países menores da Ásia, muito dependentes do mercado americano, que acabaram fazendo acordos totalmente desproporcionais. Então, são esses três modelos que existem hoje. Nós temos que ver se o Brasil se encaixa provavelmente no modelo 2, ou seja, com algumas concessões recíprocas, ou se o Brasil vai conseguir também algum outro tipo de acordo em outras matérias que não são somente comerciais, que foi o que aconteceu também com o Japão. Weber Barral, ex-secretário de Comércio, seja sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo trabalho a você, um bom dia. Bom dia, Gabriel. Muito obrigado. Agradeço, até a próxima.